aumento nos impostos dos produtos importados vai ter impacto no churrasco do fim de semana. O governo federal elevou as alíquotas da COFINS sobre bebidas, cosméticos e até medicamentos. A decisão faz parte das medidas de ajuste fiscal para equilibrar as contas do executivo. O refrigerante do domingo, o isotônico para depois do exercício, cosméticos e produtos de higiene pessoal estão na lista dos itens que tiveram o imposto de importação aumentado. A taxação sobre as bebidas foi incluída na medida provisória a pedido do governo, que estima arrecadar 690 milhões de reais a mais até o final do ano. O imposto de importação das cervejas passou de 10% para 17%. Este empresário comprou 2 nacionais e 2 importadas, mas vai mudar o critério de escolha nas próximas compras. Hoje a gente vem aqui, tem bastante coisa nacional, né? Bastante coisa boa, acho que não tem por que recorrer para fora. Mas não foram só os supérfluos que tiveram aumento. Os impostos cobrados dos medicamentos importados também subiram. A alíquota do PIS e da COFINS para os medicamentos subiu 3,5%. Como grande parte dos remédios comercializados no país são importados, a tendência é de repassar o aumento. Hoje, infelizmente, o Brasil importa até xaropes simples de fazer, produtos assim de venda livre, né, sem receituário. Infelizmente, ficou caro produzir no Brasil. Essa é a triste realidade, né? E hoje, com esse aumento de imposto de importação, provavelmente, né, a médio e longo prazo, vai haver aumento de preço para o consumidor. O Procon de Porto Alegre notificou lojistas para que expliquem os aumentos de até 60% nos preços dos extintores do tipo ABC. A elevação aconteceu depois que uma lei nacional passou a exigir o equipamento em veículos fabricados até 2009. A mudança na lei, que passa a valer a partir de outubro, fez aumentar a procura pelo produto e os preços dispararam. Na Avenida Zenha, tradicional ponto de comércio de equipamentos para veículos, o produto está em falta em algumas lojas. Esse gerente diz que desde novembro tem dificuldade para repor o estoque. O extintor, que em novembro custava entre R$ 70 e R$ 80, agora está custando até R$ 150. Ainda está bastante difícil conseguir uma boa quantidade de extintores, não há entrega assim. Tu consegue comprar de vários fornecedores pequenas quantidades para tu ter um estoque mínimo em casa, né? Nessa loja na zona norte da cidade, a situação é parecida. Até novembro, o extintor mais caro custava R$ 58. Agora, o preço é R$ 142. Não está muito fácil encontrar, não. Aqui na Autógone, sim, foi fácil de encontrar porque eu conheço também o proprietário, né? Então foi bem fácil encontrar, mas não está fácil, não. Não tem no produto no mercado. A fábrica não entrega e tem que comprar na realidade de concessionária, não é nem distribuidor mais. Entre os dias 17 e 22 de junho, o Procon de Porto Alegre realizou uma pesquisa em 22 estabelecimentos comerciais que vendem o extintor. 14 deles foram notificados para explicar o aumento de preços. O produto, que no preço máximo em março custava R$ 100, agora passou a custar R$ 160. Um aumento médio de 60% em menos de 3 meses. Nós buscamos compreender qual a composição de preço desse produto, de que forma o fornecedor compõe os seus custos e repassa isso ao consumidor para verificação se existe algum tipo de abuso. Nós não podemos, por lei, regular preço. O Procon não tem essa atribuição e o comércio é livre. Agora, nós temos a obrigação de coibir abuso, de coibir vantagem excessiva do fornecedor sobre o consumidor. Imóveis e condomínios de luxo estão na mira da Receita Federal. A Operação Sobrevoo utilizou helicópteros para investigar e gravar imagens aéreas da região metropolitana, na fronteira oeste e no centro do estado. As novas etapas da operação começaram em Porto Alegre, no litoral norte do estado. A ação da Receita vai identificar a sonegação de contribuições previdenciárias que incidem sobre obras da construção civil.
A partir do cruzamento de imagens feitas pelo helicóptero e com as informações do imposto de renda, de municípios, imobiliárias e cartórios, vão ser investigados imóveis de alto padrão não declarados pelos contribuintes. A expectativa da Receita Federal é que ocorra a autorregularização dos débitos sem que seja necessária a intimação. Tempo encoberto em toda a região oeste nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, na fronteira, o dia será nublado, mas sem chuva. Mínima de 12 e a máxima pode atingir os 23 graus. Em São Borja, pode ter chuva isolada ao amanhecer. À tarde, pode ter sol entre nuvens e a máxima chega aos 23 graus. Em Alegrete, o sol aparece pouco entre nuvens. Mínima de 11 graus. Assista ainda nesta edição a tradição das festas juninas no dia de São João. O frio do inverno que ajuda a aquecer o comércio de Novo Hamburgo. E já após o intervalo, o caso de desaparecimento de uma professora da Universidade Federal de Pelotas que completa 2 meses sem solução. No último dia do prazo estabelecido pelo MEC, vereadores da capital votam o Plano Municipal de Educação. O que me prendeu no rap no primeiro momento foi a questão da liberdade, da irreverência, sabe? Dos caras seguirem por uma contramão. Esse é o preço, você vê, tipo, tem, sei lá, comunidades na internet e eu odeio o Emicida, tá ligado? Mas é porque o Emicida é o cara que, tipo, ilustrou que, mano, vocês estavam de braço cruzado até agora. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro, viu na fita, pela vitória, pelo triunfo. A dança é a protagonista dessa história. Numa pequena cidade, o conservadorismo e a crise econômica dão lugar a algo inesperado. O Leguels, um paraíso havaiano. Ciclo de cinema asiático nesta quarta, 11 da noite. Períodos curtos de sol intercalados com nuvens. Assim vai ser a quinta-feira na região norte do estado. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia começa com 7 graus e os termômetros não passam dos 18 à tarde. Em Passo Fundo, tempo encoberto e as temperaturas alcançam os 19 graus. Em Cruz Alta, no noroeste do estado, dia parcialmente nublado. A máxima atinge os 20 graus. Um mistério intriga a comunidade de Pelotas, no sul do estado. Uma professora universitária está desaparecida há mais de 2 meses. Familiares, amigos e colegas de Cláudia Hartleben pedem respostas para o sumiço repentino da professora, que vivia uma rotina pacata e não tinha inimigos. A reportagem é da TV UCPEL. Era nessa sala que Cláudia trabalhava dentro do campus da Biotecnologia, na Universidade Federal de Pelotas. A faixa, ainda pendurada, foi dada à professora um dia antes do seu desaparecimento. Ela era a homenageada dos formandos. O vídeo foi gravado pelos próprios alunos e mostra uma conquista na carreira acadêmica de Cláudia. A primeira vez que a professora era homenageada por uma turma. Eu te amo, as pessoas falam, não precisa dizer, mas a gente fala, eu te amo. Então, 22 eu te amo. A gente fica vendo esse vídeo todos os dias e a gente fica pensando, a gente não falou de volta os eu te amo, sabe? A gente espera que no dia ela vai estar lá em cima do palco, formando a nossa turma, que é o que era para ela fazer, né? Na universidade, o clima ainda é de mistério. O que teria acontecido com a professora foram os colegas de Cláudia que perceberam seu desaparecimento. Ela tinha uma reunião naquele dia. Nós não estamos conseguindo encontrar a Cláudia, ela não está em casa, ela não foi trabalhar e naquele momento então nós percebemos que algo diferente tinha acontecido. Professores do curso e amigos de Cláudia estão oferecendo uma recompensa de R$10 mil para quem tiver alguma informação que seja decisiva para solucionar o caso. Cláudia Hartleben tem 47 anos. Ela foi vista pela última vez por uma das melhores amigas. Ela tinha ido jantar na casa de Elisa. Na sala de Cláudia, ela relembra as últimas conversas e conta que não percebeu
nada de errado. E ela estava cheia de planos, muito feliz, assim, a gente riu o tempo inteiro na minha casa, conversamos sobre tudo, falamos de tudo que é bobagem e sobre planos. Foi no dia 9 de abril que a professora universitária desapareceu, pouco tempo depois de chegar na casa onde mora com o filho, aqui na zona norte de Pelotas. Quem mora na casa aqui ao lado é a mãe e o irmão dela. Eles escutaram o carro chegando em casa, mas não notaram nada de diferente. Eles não imaginavam o que poderia acontecer. No dia seguinte, ninguém sabia do paradeiro de Cláudia Hartleben. O filho que morava com Cláudia não escutou nada naquela noite. Segundo a polícia, a bolsa e o celular também desapareceram. A perícia feita na casa de Cláudia não encontrou sinais de violência nem marcas de sangue. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local e nas saídas da cidade estão sendo analisadas. Uma delas mostrou o carro de Cláudia seguindo o caminho de casa. As chamadas de telefone feitas e recebidas antes do desaparecimento também estão sendo investigadas. No caso da Cláudia, tu não tem testemunha que tenha participado, alguém que tenha visto. As imagens que foram coletadas não demonstram essa movimentação. A perícia na casa não demonstra que houve violência ou algum outro vestígio dela na casa. O caso chegou ao Ministério Público, que trabalha com a hipótese de homicídio. As investigações se concentram em pessoas muito próximas de Cláudia. A polícia já cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. É uma das possibilidades, que haja um homicídio com ocultação de cadáver. Mas também existem outras possibilidades. Enquanto nada é desvendado, objetos e pertences do dia a dia de Cláudia seguem como no dia 9 de abril, quando a professora desapareceu. Amigos e familiares esperam que a rotina de Cláudia possa ser retomada em breve. Seria muito bom, ter ela de volta. E o governador José Ivo Sartori sancionou hoje o Plano Estadual da Educação. O texto foi aprovado por unanimidade na Assembleia nesta terça-feira. Das 63 emendas, 40 foram aprovadas pelos deputados, incluindo as que respeitam as conquistas do plano de carreira do magistério. E neste momento, o plano municipal está em votação na Câmara da Capital. Os vereadores precisam correr, porque hoje é o último dia do prazo estipulado pelo governo federal para que estados e municípios aprovem o documento. O plenário da Câmara ficou lotado para a votação do Plano Municipal de Educação. Grupos contrários e favoráveis às modificações no projeto sobre as questões de gênero na educação se manifestaram em diversos momentos durante os discursos dos vereadores. Os planos de educação em nível federal, estadual e municipal estabelecem metas e objetivos para o ensino. Universalização da educação, que vai abranger assim, um número muito grande de jovens que têm direito a estar na escola e deverão estar. Uma outra também questão é a valorização da formação dos profissionais da educação. O texto do Plano Municipal foi retificado e aprovado em reunião das comissões da Câmara, realizada na semana passada. Cerca de 50 itens foram retirados. Entre os pontos mais discutidos está novamente a questão da formação em direitos humanos. O processo foi democrático, participativo, e as pessoas que não participaram ou que se sentem prejudicadas, hoje se sentem prejudicadas, na verdade foram chamadas. Foram chamadas para participar e não se pronunciaram no momento hábil. E nesse momento, então, estão fazendo essa crítica, que do nosso ponto de vista ela não tem fundamento. Vamos garantir uma escola laica, uma escola que ensine a tolerância, ensine a liberdade, ensine a paz e a preservação e o respeito à diferença, seja religiosa, seja étnica, seja cultural. E é isso que nós queremos. Um plano para Porto Alegre tem que estar à altura da Constituição brasileira e dos direitos que nós já escrevemos nessa Constituição. Durante a tarde, foram apresentadas mais de 10 emendas ao plano. Uma delas, elaborada por um grupo de vereadores, modifica o texto sobre a promoção da igualdade de gênero. A questão de gênero e a sexualidade, nós entendemos, e aqui são dezenas de e-mails que nós recebemos, solicitando que isso fosse levado em consideração. Essa emenda construída levou a esse texto.
O texto precisa ser votado até hoje por determinação federal. E a crise econômica já começa a provocar danos no mercado de trabalho. Em maio, a taxa de desemprego aumentou na região metropolitana em comparação com o mês de abril. O comércio foi um dos setores que mais contribuiu para o desempenho negativo. O problema ainda não atingiu o varejo, mas os empresários estão pessimistas quanto aos próximos meses. Depois de 1 ano e 4 meses trabalhando no comércio de tecnologia, Paulo foi demitido. A empresa está numa fase de contenção, né? Ele faz parte da estatística de desemprego da capital. Conforme o último levantamento da Fundação de Economia e Estatística, a taxa de desemprego da região metropolitana no mês de maio foi de 7,8%, número maior do que no mês anterior, que foi de 7,1%. E o setor que mais fechou vagas foi o comércio. Seguidos do setor de manutenção de veículos e motos e da construção civil. Mas esse índice, segundo o Sindicato dos Lojistas, não se refere ao comércio varejista de móveis, eletroeletrônicos e vestuário, que teve um comportamento normal em maio. Não se sente esse desemprego. Ainda não aconteceu isso e as nossas lojas não estão demitindo. Está acontecendo, na verdade, é a não reposição de mão de obra, porque muitos trabalhadores também estão desistindo de querer trabalhar no comércio porque querem buscar outras alternativas. Karine é um exemplo. Ela está deixando a loja em que trabalha para se dedicar ao filho de 6 meses. Quando ele tiver um pouco maior, conseguir uma recolocação no mercado de trabalho através da minha experiência. Mas, segundo os lojistas, as perspectivas para o comércio varejista nos próximos meses não são favoráveis. A indústria não está conseguindo produzir o que deve. E isso vai aparecer lá na frente e vai transformar em demissão do comércio. Novos investimentos vão garantir melhorias para a qualidade de vida de moradores de rua e famílias de baixa renda em Porto Alegre. Um programa anunciado hoje pela Prefeitura vai ampliar o atendimento com a contratação de profissionais e criação de serviços. As ações começam pela ampliação do atendimento direto com mais 190 vagas em albergues durante o inverno, a contratação de 150 diárias de hospedagem e mais 2 casas no regime de república, somando novas 24 vagas. Em julho estará aberto o restaurante popular para servir 600 refeições por dia. Já nos próximos meses, a Prefeitura também vai contratar 77 profissionais para atuarem na abordagem e nas ações de saúde. E as mudanças no perfil dos moradores de rua também prevêem políticas habitacionais, com 50 cotas mensais de aluguel social e 3% das unidades do Minha Casa Minha Vida para a população adulta de rua. Não tínhamos o acolhimento em algumas modalidades que nós estamos implantando. Nós não tínhamos equipes de abordagens aos sábados, aos domingos, à noite, feriados, para a população adulta em situação de rua. Nós vamos passar a ter dentro do cronograma que está sendo apresentado hoje. Na assinatura das ações do POP Rua, secretarias envolvidas não apresentaram o custo do programa, mas o prefeito destacou o esforço de enfrentamento a este problema social. Estamos retirando recursos de outras áreas que não são tão essenciais para colocarmos em áreas que são fundamentais para dar dignidade às pessoas, entre elas esse programa. Um menino de 8 anos que estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre caiu do 12º andar do prédio. Conforme nota do Hospital de Clínicas, a criança brincava na noite de terça-feira no corredor da pediatria, acompanhada de um familiar, quando correu até o 12º andar. Lá, conseguiu passar pela porta que dá acesso ao tubo, onde são colocadas roupas hospitalares usadas. O menino entrou no local e caiu no subsolo, sofrendo várias fraturas. A criança foi estabilizada e encaminhada para o hospital de pronto-socorro, onde se encontra em estado grave. E em época de frio, as crianças são as principais vítimas de doenças respiratórias. Em Santa Maria, na região central, o número de internações é 90% maior durante o inverno. Veja na reportagem da TV Unifra. Silvânia é mãe de Davi, que tem 1 ano e 7 meses. Os últimos dias para ela foram de preocupação, já que o pequeno precisou ser internado devido ao diagnóstico de asma e pneumonia.
Quais foram os primeiros sintomas, então, que tu percebeu? Tosse, chiado no peito e falta de ar. Assim como Davi, outras crianças estão internadas na unidade pediátrica do Hospital Casa de Saúde devido às doenças respiratórias. Nesta época do ano, quando o número de internações no hospital aumenta 90% e a maioria dos casos são de asma, bronquite e pneumonia. No geral, a doença respiratória ela começa como uma virose e depois ela secundariamente faz uma infecção bacteriana e algumas vezes faz pneumonia mais grave. No inverno a gente fica num ambiente muito fechado. Então, por exemplo, as creches são um problema na época do inverno. As crianças pegam mais infecção porque elas ficam todas no mesmo ambiente e o ambiente fechado. A gente tem um sistema imunológico. Então, mudanças bruscas de temperatura diminuem o nosso sistema imunológico e faz com que a gente pegue gripe com mais facilidade. É importante que os pais fiquem atentos a sintomas como coriza, obstrução nasal, espirros frequentes, mal-estar e febre. Ao persistirem estes sinais, o recomendado é procurar um médico. E para prevenir as doenças respiratórias, atenção redobrada na rotina dos pequenos. Alimentação adequada, né? Bastante líquido, vitamina C, né? Agora é época de laranja, então isso tem que realmente usar de forma mais adequada, mas principalmente os cuidados de não agasalhar exageradamente e também não deixar as crianças sem roupa. Depois do susto, Davi pôde retornar para casa. Ele recebeu alta um dia após a visita da nossa equipe ao hospital. Mas se depender de Silvânia, os cuidados com a saúde continuam. Fazer medicação injetável, né? E continuar com a bombinha que ele já usa. Mas o frio que prejudica a saúde também tem efeitos positivos. Em Novo Hamburgo, o comércio da cidade, conhecida como um polo coureiro calçadista, vê no inverno uma época de oportunidades. A TV Fevale mostra como a confecção de roupas e calçados movimenta a economia do Vale dos Sinos. É na tela do computador que começa o desenvolvimento de uma bela peça em couro. Depois recorta, modela e costura cada parte para que depois elas fiquem à disposição do consumidor. Nesta loja, que tem marca própria há mais de 10 anos em Novo Hamburgo, são produzidas de 500 a 800 peças no mês. Aqui, detalhes como aplicações em pedrarias e trabalhos de recorte no couro fazem a diferença que atrai 30% a mais de clientes no inverno. E realmente, no inverno, por se tratar de um produto bem segmentado, onde as pessoas ainda têm uma visão que é um produto mais invernal, a gente tem que se preparar mais e a gente faz pedidos de venda baseado nos históricos dos outros anos e nas experiências que a gente tem. Por ser considerada a capital nacional do calçado, nessa época do ano, Novo Hamburgo também atrai muitos visitantes, principalmente atrás das botas. Essa é uma marca da cidade. Conforto e beleza, que também fazem girar toda a economia da região. Nesta loja de calçados, 70% dos clientes vêm de fora do estado. Silvinha, por exemplo, é do interior de Goiás. Estava atrás do diferencial do calçado do Vale dos Sinos. O que nos chama aquele encantamento do primeiro olhar é a beleza, né? Mas a beleza ser um conforto não dá, principalmente na bota, né? Então aí quando coloca-se no pé tem que ter o conforto, acompanhado realmente da beleza, que é tudo, né? O faturamento aumenta 50%. Os clientes procuram mais, com certeza. Por ano, o mercado interno consome cerca de 800 mil pares, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. E para a Câmara de Dirigentes Lojistas, esta é a terceira melhor data do ano para o comércio, justamente pelo fato do couro e do calçado serem produtos característicos da região. Você percebe quanta gente vem do Brasil todo e o ano todo para Novo Hamburgo, mas principalmente, logicamente, no inverno. Então representa e bastante. E com a chegada do friozinho, comemora o lojista com mais lucro e, é claro, o cliente com um belo produto. Por se tratar de produto com alto valor agregado e serem produtos muito elaborados, o ticket médio do inverno realmente é bem mais alto do que do verão, né? Então, realmente, sim, a gente acaba tendo mais lucratividade, o faturamento aumenta. Uma boa época. Com certeza. A ideia hoje é sair com pelo menos um par ou mais? Olha, nós estamos em 3, mas eu creio que nós vamos sair com mais de um par, sim.
No dia de São João, a cultura portuguesa das festas juninas é embalada pelas quadrilhas, muita comida e alegria. Uma tradição mantida em várias regiões do país, seja em festas de bairros, de família ou nas escolas. O uniforme hoje na Escola de Educação Infantil Cirandinha, no bairro Moinhos de Vento, mudou. Chapéu de palha, bigodes pintados, vestidos coloridos. Se bem que nem sempre os pequenos identificam bem os novos trajes. E essa roupa linda que tu tá vestido é do quê? É feita de corações, laços. É mesmo? E quem que te arrumou assim? A minha mãe. E tu tá te achando como hoje? Uma princesa, eu acho. Não é uma caipira? Não uma caipira, eu acho uma princesa. Mas o contato com os símbolos já começa a marcar a festa. De São João. A sala foi enfeitada com bandeirinhas e na mesa com comidas típicas, uma fogueira de mentirinha. As brincadeiras foram ao som do forró nordestino e todos vibraram na pescaria dentro da piscina de bolinhas coloridas. Cada um aprendendo a esperar a sua vez. Nosso currículo ele não é calcado em cima de datas comemorativas, elas entram transversalmente, né? Mas a gente faz com que, através das histórias, das lendas, realmente de trazer essa tradição, a gente procure fazer com que eles entendam um pouquinho da onde vem essa festa, o que é isso, por que a gente está comemorando. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite e até amanhã.